Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje temos mais um programa da série Espiritualidade e Saúde da União Planetária. E hoje eu gostaria de falar para vocês sobre o perigo das drogas. Nós temos vários tipos de drogas, drogas ilegais e drogas legalizadas. Entre as drogas legalizadas, não é muito lembrar, não basta lembrar, mas a gente sabe como, por exemplo, o álcool e o cigarro, que é o tabaco. Então, o álcool etílico e o tabaco, que é o famoso cigarro. E entre as drogas ilegais, nós temos muitas, de diversas classes. Nós temos a maconha, que é a marihuana, a cannabis sativa. Nós temos o êxtase, que tem estado tão na moda agora entre os jovens, né? Uma droga sintética, derivada das anfetaminas, no qual os jovens costumam usar em raves, costumam usar em festas, em que ficam a noite toda dançando, porque ela é um estimulante do sistema nervoso central. A anfetamina, ela é capaz de ativar o sistema nervoso central, então o jovem ou aquela pessoa que usa aquela droga é capaz de ficar dançando a noite toda e pode morrer até desidratado, porque ela esquece de beber água, esquece até de se alimentar. E por isso que essas anfetaminas, do qual o êxtase é um dos exemplos, vêm sendo utilizados há muitos e muitos anos como remédio para emagrecimento. Infelizmente, muitas pessoas fazem uso das anfepramonas, que são completamente combatidas pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e a Sociedade Internacional também de Endocrinologia, por não ser um remédio tão eficaz, por causar dependência física e por não fazer o emagrecimento verdadeiro, correto, porque não muda os hábitos da pessoa. É verdade que a anfepramona é capaz de inibir a fome, porque ela é capaz de atingir um foco de excitabilidade que fica perto do foco de saciedade do cérebro. Então, a pessoa que toma uma anfetamina, ela realmente não tem fome, mas ela fica nervosa, ela fica tremendo, ela fica eufórica. E o grande problema das drogas, principalmente as ilegais, é que elas são capazes de trazer à superfície uma loucura que estava, como se pode dizer assim, dormente, adormecida dentro do cérebro da pessoa. É o que nós costumamos chamar de psicose encapsulada ou loucura encapsulada. Então, o grande perigo que nós temos entre as drogas, principalmente as ilegais, é que elas são capazes de fazer aflorar à superfície uma loucura encapsulada, uma psicose que estava adormecida dentro do cérebro, dentro dos neurônios da pessoa. O que significa isso? Esse significa o maior perigo que a droga pode trazer para o indivíduo, porque ninguém sabe qual é a carga genética que ela tem. Se tem alguma pessoa que já teve uma síndrome bipolar, que é exatamente uma síndrome que a pessoa alterna períodos de euforia e períodos de depressão. Se ela tem uma esquizofrenia, se ela tem uma síndrome paranoide ou alguma outra tendência que faça ela eclodir, trazer à superfície aquilo que o ambiente pode fazer através de um trauma, a droga também pode fazer surgir essa doença que estava lá adormecida e que, se ela não usasse a droga, talvez ela nunca tivesse experimentado essa doença em todo o curso da sua vida. Então, às vezes, pelo uso de uma droga simples como a maconha, como a LSD, como a heroína, como o êxtase, como o crack, como a merla, como a cocaína, seja ela injetada, seja ela aspirada, ou seja ela fumada através do chamado crack, a pessoa pode fazer aparecer essa psicose encapsulada. E o que é essa psicose encapsulada, essa loucura adormecida? É exatamente a pessoa começar a ouvir vozes, ter delírios de perseguição, delírios místicos, delírios de grandeza, achar que ela tem uma grande missão a cumprir na Terra, que ela é um grande avatar, um grande ser místico espiritual, que ela recebeu uma missão do próprio Jesus Cristo ou de Deus, ou que as pessoas estão captando os pensamentos, que as vozes estão lhe dizendo para matar ou fazer determinada coisa. Então essa pessoa pode começar a sair da realidade. Já não é uma neurose em que ela se sente muito acossada ou muito deprimida. Ela começa a fazer um rompimento com a realidade. Ela vê uma pessoa com a cor
uma camisa de cor vermelha e ela fala, essa pessoa tem uma camisa de cor vermelha, realidade. Mas se ela tem uma camisa vermelha, ela é comunista, ela está me perseguindo. Ela começa a achar que essa pessoa é uma espiã. Então ela pode até agredir essa pessoa pelos seus pensamentos que tem todo um colorido que já não coadunam com a verdade. E isso pode se tornar uma doença irreversível para o resto da sua vida. Se a pessoa tem uma tendência a uma bipolaridade, que é essa chamada síndrome bipolar, que é a antiga doença chamada de psicose maníaco-depressiva, ou o famoso PMD de antigamente, hoje chamada doença bipolar, ou síndrome bipolar. Se a pessoa toma um estimulante do sistema nervoso central, como é o caso da cocaína, do crack, como é o caso da merla, como é o caso do êxtase, das anfepramonas, os famosos remédios para emagrecer, e aí eu incluo a anfepramona como uma droga legal, uma droga legalizada, do qual a pessoa pode pedir uma receita para o seu médico. Ela quer tomar um remédio para emagrecer, mas ela começa a ficar completamente dependente dessa droga, porque essa droga traz euforia. Se ela tem tendência à euforia, o que pode acontecer com essa doença, com essa pessoa? Ela pode se tornar, no linguajar médico, legal ou até jurídico, uma pessoa pródiga. O que é uma pessoa pródiga? Uma pessoa que começa a gastar mais do que pode. Ela começa a ter 10 cartões de crédito, começa a comprar uma roupa de cada cor, uma roupa de cada tamanho, depois ela começa a ter uma dívida muito maior do que ela pode pagar, e depois ela fala, para que eu comprei tanta roupa? Ou a sexualidade dela pode ficar a 1000, ela pode começar a ter uma vida altamente promíscua e até se expor aos riscos das doenças sexualmente transmissíveis, a blenorragia, a gonorreia, a AIDS, porque normalmente ela não faria isso, mas ela está no que a gente chama um estado alterado de consciência, provocado pelas drogas. Então as drogas têm essa capacidade de fazer a pessoa atingir um estado alterado de consciência, um estado que não é um estado normal das coisas. As pessoas podem ver cores, mas podem ouvir sons e coisas que as pessoas normais não conseguem. Então a droga, como a mediunidade mal desenvolvida, elas são uma prova cabível que existem outros níveis de consciência. Por isso que acertadamente a ciência chama estado alterado de consciência. Ou seja, a pessoa está acordada, ela não está dormindo, mas ela começa a ver coisas, ouvir coisas e imaginar coisas que as outras pessoas não percebem. Só que isso pode se tornar uma doença, porque a pessoa já tinha capacidade genética, a propensão a ter aquela doença. E a droga abre a porta. É a chave que abre a porta da loucura, da psicose encapsulada, da loucura adormecida, daquela capacidade que depois a pessoa nunca mais recobra o seu nível normal de consciência. Por exemplo, vamos tomar uma droga que as pessoas querem legalizar. Eu não estou aqui para defender a legalidade ou ilegalidade das drogas, mas vamos pegar uma droga que está muito em evidência, a maconha, a cannabis sativa. Ela, como o LSD, tem uma alta afinidade pela gordura do corpo. Então ela fica acumulada na bainha de mielina. O que é a bainha de mielina? É a gordura que é a capinha dos fios dos nervos, que são os transmissores da mensagem elétrica no cérebro, que faz com que a gente pense, que faz com que a gente se mova, com que a gente sinta, que faz com que todos os nossos órgãos trabalhem. Ou seja, a gordura, que é hoje tão combatida pelos ignóbeis, pelos pseudocientistas, esquecem que ela também é fundamental para fazer os hormônios, principalmente os hormônios sexuais. Por exemplo, a progesterona, a testosterona vem todos do colesterol. E a gordura também é fundamental para recobrir o cérebro. A bainha de mielina, ela recobre os nervos e elas são fundamentais para a transmissão do impulso nervoso que é feito pelos neurônios. Pois bem, quando a pessoa usa a maconha, quando a pessoa usa o LSD, esses subprodutos, os canabinoides, por exemplo, da marihuana, que é a maconha, que é a cannabis sativa, eles se acumulam nessa gordurinha dos nervos. E quando a pessoa fuma, 1, 2, 3, 10 vezes, a quantidade desses metabólitos que estavam circulando no sangue se acumulam na gordura. E uma pessoa pode
semanas, meses, até anos depois, ter uma nova crise desencadeada por esses metabólitos que saem da gordura e voltam novamente ao sistema sanguíneo, ou seja, fazendo com que o cérebro receba uma nova carga desses canabinoides muito tempo depois. É o chamado flashback. É quando as drogas, sem que a pessoa tenha usado, fazem uma nova crise na pessoa. E isso pode desencadear também, não só apenas uma crise, mas também com que a psicose encapsulada, com a loucura adormecida, venha e essa pessoa pode ter uma crise do qual ela não se recupera, do qual ela volta a ter crises cíclicas e que ela tem que tomar remédios muito fortes, que são chamados neurolépticos ou tranquilizantes maiores, que não são os diazepínicos, que não são simplesmente os calmantes e tranquilizantes, são remédios altamente potentes, capazes de abafar essa sintomatologia produtiva, que são os delírios e alucinações. As alucinações tanto podem ser auditivas, ou seja, a pessoa acha que ouve vozes de homens, de mulheres, de crianças, que chamam o seu nome, que lhe xingam, que lhe obrigam a fazer coisas, ou pode ser visuais, ela vê coisas, animais, por exemplo, saindo dos ralos, dos buracos, como é o caso do delirium tremens, quando a pessoa para de beber álcool e, de repente, todos os neurotransmissores entram em ação porque o álcool ocupava aqueles neurotransmissores e a pessoa vê uma série de animais terríveis querendo lhe alcançar. Ou podem ser também de delírios, em que ela pode se sentir perseguida por alguém, ou um delírio místico, em que ela acredita que tem uma grande responsabilidade perante o mundo, perante as outras pessoas, mas é um delírio místico que não é um místico verdadeiro, é pseudamente místico. A gente vê que aquilo não tem uma realidade verdadeira, ela se acha um profeta ou que tem uma missão, mas a gente vê que não tem nenhum entrosamento com uma pureza de vida, com uma calma mental, com uma tranquilidade, está sempre voltado com muita ansiedade, com muita impaciência e não tem um condicionamento que a gente possa ver que esteja ligado com a realidade do qual essa pessoa vive. Ou pode ser até um delírio de grandeza, ela se achar muito importante, ter um cargo muito importante, ter sonhos mirabolantes, do qual ela não consegue cumprir, não é? Ou coisas que não estão minimamente coadunadas com a realidade, que um príncipe vai ficar noivo dela e que vai vir levá-la para um castelo, que ela ganhou na Mega Sena, que ela tem que tomar posse de uma herança de uma tia, que são milhares e milhares de hectares. A gente vê que não tem nada a ver, é tudo totalmente construído por uma mente que está alheia à realidade. E isso, infelizmente, é o grande legado da droga. Porque a droga tira o quê? Tira a lucidez da mente, tira a capacidade de estar conectada à realidade. Ela começa a usar a realidade para escapar para um outro mundo construído pela pessoa, que às vezes estão ligados a coisas que ela viveu, coisas do que ela estudou, percebeu. A inteligência dela não fica afetada, a memória não fica afetada, mas o curso do pensamento sim. A capacidade de entender a realidade sim. Isso prejudica a pessoa, prejudica a família, prejudica a sociedade, prejudica o trabalho, traz um prejuízo que também é financeiro, que também é econômico, mas principalmente causa um desgaste muito grande. Porque talvez essa família tenha que viver em função dessa pessoa, que não vai ser capaz de cuidar de si próprio, que talvez seja um perigo para as outras pessoas, até para si próprio. Porque ela tanto pode agredir os outros, ou pode tentar se agredir ou se automutilar, se ela acreditar que ela tem algum estorvo, ou que ela tem, por exemplo, um ET dentro da barriga, ou que a outra pessoa represente uma ameaça à consecução daquele plano fantástico que ela tem na cabeça. Então essas pessoas às vezes têm que ser internadas, essas pessoas às vezes têm que ficar isoladas, né, do contato das outras pessoas, deixam de trabalhar, deixam de poder cuidar da sua família, dos seus filhos e acabam tendo uma vida que é ceifada, em que essa pessoa perde todo o contato com a realidade e que é praticamente uma encarnação perdida. Esse é o perigo da droga, esse é o maior perigo que a droga pode trazer.
Porque muitas vezes as pessoas se aproximam da droga induzida pelos amigos ou por simples curiosidade, ou simplesmente para curtir um barato, e não veem a consequência que a droga pode causar. Por exemplo, falemos um pouco sobre o álcool. O álcool é uma droga legalizada, mas o álcool é talvez o maior oxidante que a gente conheça. Todo mundo sabe como o álcool é capaz de acabar com o motor de um carro, como ele vai corroendo muito mais rápido que a gasolina todas as partes do motor, porque a vida útil do motor a álcool é muito menor do que o motor a diesel ou o motor a gasolina, porque o álcool é talvez um dos maiores oxidantes da natureza. E todos nós sabemos que hoje, para que a gente cuide bem da saúde, para que a gente tenha uma vida saudável, é importante que o nosso cardápio tenha o quê? Os antioxidantes, não é? E quais são os antioxidantes? Aquilo que protege a nossa saúde, com que faz que nós tenhamos uma vida longa, que nosso motor, o nosso corpo, a nossa máquina humana não se enferruje, não se oxide. São os antioxidantes que vêm da soja, que vêm das frutas, que vêm dos legumes, das verduras. São os flavonoides que protegem o nosso corpo. É aquilo que dá a cor vermelha, tinta, rubra à uva. São os flavonoides que estão na maçã, que estão na pera, que estão na laranja, que protegem o nosso organismo de agressores como os oxidantes, que nós temos no café, que nós temos no cigarro e que nós temos principalmente na carne vermelha e no álcool etílico. O álcool metílico não cabe nem a nós falar porque ele não serve para beber. Tem gente que usa ele em algumas armas e a gente sabe que pessoas, soldados que roubaram álcool metílico, tomaram, morreram ou ficaram cegos, porque é altamente tóxico. Nós estamos falando do álcool etílico, daquele que as pessoas usam para beber, na vodka, no uísque, na cervejinha, que tem um grau bastante elevado, não tão elevado como destilados, porque o álcool se divide em fermentados e destilados. Obviamente, os destilados têm uma carga, uma concentração de álcool etílico muito maior do que os fermentados. Mas mesmo os fermentados a longo prazo podem trazer esses antioxidantes ao organismo. O vinho tem os flavonoides que protegem, mas também tem o álcool que é o oxidante. Então, se a pessoa quer realmente algo que proteja o seu organismo, vá para o suco de uva, para o suco de caju ou suco de frutas naturais, porque você vai ter os flavonoides e você não vai ter oxidantes. E o álcool, ele não oxida apenas o corpo, ele oxida as relações pessoais. Ele enferruja as relações entre marido e mulher, entre o ser humano e seus filhos. E, principalmente, ele enferruja, ele oxida as relações do ser humano consigo próprio. Ele se torna um animal. Ela começa a falar muito, rir muito, brincar muito. Na verdade, isso é uma reação do corpo a esse oxidante poderoso. Ela começa a produzir uma série de neurotransmissores para evitar que o álcool ataque o sistema nervoso. E o fígado rapidamente começa a quebrar aquele álcool, antes de qualquer alimento, porque sabe que ele é tóxico. Ou seja, o ser humano tem um corpo inteligente. Ele prepara-se para eliminar o álcool. Então, inicialmente, as pessoas vão procurar o quê? A euforia que o álcool causa por causa da reação do corpo ao álcool. Mas, na verdade, o álcool, o que ele é? Um oxidante e um depressor do sistema nervoso central. Ele não é como o êxtase, ele não é como a cocaína, ele não é como o crack, ele não é como as anfepramonas. Ele não é um estimulante, ele é um depressor do sistema nervoso. E depois, ele fica lá largado, ele entra em coma alcoólico. E ele pode morrer se ele atingir altos níveis de álcool etílico no sangue, no sistema nervoso central. Então, aquela reação inicial que todo mundo busca, aquela reação em que faz com que a pessoa fique desinibida, em que o rapaz, adolescente, muitas vezes, inibido e tímido, queira se aproximar da garota, ele fala, se eu não tomar uma, eu não chego lá. Mas o que acontece? A pessoa não consegue tomar uma só. Ela toma 10. Porque há um estímulo da saciedade no nosso cérebro que não funciona bem. Por isso que às vezes a gente come demais, por isso que a gente às vezes bebe demais, porque esse estímulo na região da saciedade não funciona tão bem. E é esse estímulo da saciedade que é capaz de ser estimulado pela anfepramona, pelos remédios para emagrecer, que eu costumo chamar de mata-ratos,
que eu não dou para paciente nenhum meu. Muitas vezes o paciente, por favor, me dê um mata-rato. Eu não dou, eu não uso esse tipo de medicamento. Por quê? Você tem outros medicamentos que são muito melhores, em que você pode fazer com que a pessoa apreenda a ter uma verdadeira reeducação alimentar. E não dar um remédio que vai fazer até com que ela emagreça, mas com que ela fique alterada emocionalmente, fique nervosa e que depois ela vai fazer o efeito sanfona. Ela vai parar de usar e vai engordar tudo que emagrecer e mais um pouco. E vai ter que usar o remédio novo. E vai ficar dependente desse remédio. Não vai ter que dormir. E se não dormir, vai ter que tomar um remédio para dormir e tomar anfepramona para ficar acordada. Então ela começa a ter ciclos completamente artificiais de sono e de vigília, ou seja, de estar acordado e de estar dormindo. Essa pessoa, pronto, já está dominada pelas drogas legais, está presa dos remédios de tarja preta, da receita azulzinha. Então essa pessoa vai ficar viciada em remédios legais. Hoje eu ouvi que a Organização das Nações Unidas está muito preocupada porque o Brasil, no último ano, aumentou em 500% esses famosos remédios para emagrecer à base de anfetamina, as anfepramonas. Eu acho até que as sociedades médicas, como a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, deveria até proibir o uso dessas substâncias, porque tem muitos charlatões que estão usando essas substâncias para que as pessoas emagreçam, mas elas ficam dependentes dos remédios. Elas não conseguem um emagrecimento verdadeiro e saudável. Hoje, um médico competente jamais usaria esse tipo de droga, mas ela ainda é uma droga legal, do qual o médico pode, fazendo uso do seu carimbo, utilizar essas substâncias. Mas não é o que indica a boa prática médica. Você pode pedir ao seu médico, ao seu endocrinologista, aquele médico de confiança, um médico de família, o clínico geral, que lhe passe um outro medicamento, como nós temos medicamentos naturais, os fitoterapêuticos, né, que são a base, por exemplo, de raízes e folhas que emagrecem também, ou remédios químicos, como, por exemplo, os derivados da sibutramina, que são vários no mercado, eu não vou dizer os nomes de fantasia, mas estou dando aqui o genérico, que poderia ser um excelente remédio que seria eficaz para auxiliar no tratamento da obesidade. Porque a obesidade é um tratamento que requer vários profissionais. Você precisa da nutricionista, muitas vezes de um psicólogo, né, para que faça um acompanhamento psicoterapêutico e junto também, às vezes, precisa da ajuda psicofarmacológica, às vezes até um antidepressivo, porque na base daquela obesidade mórbida ou daquela obesidade daquele sujeito há uma propensão a se alimentar demais, uma compulsão alimentar, porque é fruto de uma ansiedade, fruto de uma depressão não cuidada, não diagnosticada e, portanto, não tratada. Então, um bom profissional vai dar um bom tratamento. E esse tratamento vai ter um bom prognóstico, desde que seja usada as medicações indicadas. A gente está vendo hoje que existem muitos perigos nas drogas, tanto as legais como as ilegais. As drogas legais também podem causar problemas ao organismo. Então você pode ficar dependente de um remédio para dormir, de um remédio para emagrecer. Você pode ficar dependente de um remédio que lhe tire a ansiedade. E aí esse problema vai ser resolvido por um outro problema que talvez seja até maior do que o problema original. É o chamado efeito colateral. Você vai trazer um remédio que vai curar um lado, mas vai trazer um outro problema. Vai tirar a insônia, mas vai lhe dar uma dependência na droga. Vai lhe causar problemas. Então, muito cuidado. Quando você for a um médico, é importante que você fale para ele, olha, na minha família tem pessoas que já tiveram esquizofrenia, ou a síndrome bipolar, ou pessoas que têm tendência ao alcoolismo. A gente sabe como há uma prevalência, como há uma quantidade grande de pessoas que têm a dipsomania, ou seja, a doença patológica do uso do álcool. Ou seja, a pessoa não consegue beber um gole, ela tem que tomar todo álcool que tiver na sua frente. Então é um engano dizer que a pessoa pode usar bebida moderadamente, um cálice de álcool, ou de vodka, ou de vinho. Ela não consegue fazer o uso moderado e social. Das pessoas que vão a uma festa, tomam 1 ou 2 cálices, 1 ou 2 copos de vinho, ou uísque, ou de champanhe. Não, ela bebe tudo que tiver à sua frente. Enquanto ela não ficar completamente embriagada, ela não fica satisfeita.
e causa problemas. Mortes no trânsito, problemas no trabalho, brigas e conflitos, muitas vezes até assassinatos. Então o álcool e as drogas estão muito ligados à violência que a gente vive hoje em dia. A violência no trânsito, a violência doméstica, a violência na rua. Porque uma pessoa que usa bebida alcoólica, usa drogas, está armada, é um perigo. Essa pessoa não tem mais coordenação, discernimento. Ela não sabe, ela pode atirar para um lado e atirar em outro. É a famosa bala perdida. Porque essas pessoas estão completamente fora do seu juízo normal. Elas estão acordadas, mas estão vivendo como se fosse um sonho. Elas vivem a vida como se tivesse um filme de ficção, que infelizmente as vítimas podemos ser nós, os nossos filhos, os nossos amigos, ou as pessoas com quem nos relacionamos, né? Nossos irmãos, nossos vizinhos. Então, o grande perigo das drogas são esses, em que elas podem desencadear doenças, que elas podem desencadear uma violência que a pessoa não sabe que tem dentro de si, uma capacidade de perder o seu controle ou de fazer confusões, ou bater o carro, ou desenvolver uma série de brigas e dificuldades que a gente está cansado de ver. São as brigas, né, dos famosos pit boys dentro das boates e danceterias, não é? E são os acidentes que muitas vezes estão associados com drogas, ou como a gente também vê muitas vezes nos programas de televisão, as pessoas que usam drogas para ficarem acordadas, como os caminhoneiros que usam drogas para ficar acordadas direto, porque eles têm que fazer uma entrega nesse Brasil continental, que às vezes são a milhares de quilômetros do seu endereço de origem. Então as pessoas dirigem 1.000, 2.000 quilômetros sem dormir, com bolinhas, com anfetaminas, que são a mesma classe do êxtase, que são da mesma classe das anfepramonas, que são esses remédios para dormir, do que as pessoas fazem as famosas bolinhas que se vendem, infelizmente, no mercado negro à beira das estradas. Este é o recado que eu gostaria de dar para vocês, do aviso do impacto oculto que as drogas são capazes de trazerem. Esse legado oculto, essa herança maldita, que é a doença mental, que é a psicose encapsulada, que é a loucura adormecida em nossos genes, que estão, infelizmente, às vezes, codificados nos nossos neurônios, nas nossas células, e que podem ser desencadeadas pelo uso de uma droga, que a maioria das pessoas acredita que seja inócua, como a maconha, como o álcool, como as drogas legais que a gente usa, às vezes para emagrecer, mas que podem causar um efeito devastador, incalculável na vida da pessoa. Ou seja, causar uma doença que será permanente, uma sequela, uma cicatriz completa na alma e que pode trazer prejuízos para o resto da sua vida.